Meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma edição do programa Em Renovação, que toda sexta-feira vem ao ar aqui na Simples Web Rádio, a sua rádio da verdade, uma rádio que entende que a verdade é mais importante do que eu, é mais importante do que ela. Eu quero reforçar aqui um texto que está sendo muito utilizado nos últimos dias por conta das calamidades, por conta das tragédias que vêm acontecendo seguidas em vários locais. Eu quero trazer vocês aqui até Lucas, no capítulo de número 21, onde o Senhor está no templo. O Senhor está no templo com seus discípulos e Ele está observando. Ele está próximo ao gasofilaço, local onde se deposita as ofertas, e ele está observando as pessoas trazendo a sua oferta e de repente ele destaca uma viúva. E Jesus faz um comentário no versículo de número 4 de Lucas 21. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, revelando a importância não do valor, mas da motivação e também da proporção com que se faz uma oferta ou uma entrega de Deus. Então Jesus estava falando sobre isso e, de repente, os discípulos começaram a falar sobre a beleza das pedras, né, do templo. E alguns falavam a respeito do templo como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E aí o assunto muda, né? Jesus vai falar do que vai acontecer com aquele templo. Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Portanto, Jesus está falando aqui do templo. E eles estão querendo saber do templo, porque eles vão perguntar a Jesus logo em seguida: Mestre, quando será isto? Quando vai acontecer a derrubada desse templo? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Então Jesus começa então a explicar para eles com detalhes, com riqueza de detalhes, o que vai acontecer. E no versículo 20, ele explica, olha, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. E aí ele dá um monte de orientações de como fugir, de como escapar, porque o Senhor, ele dá uma palavra de conhecimento, mas ele também traz uma palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento te faz conhecer a respeito de algo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer no futuro. E a palavra de sabedoria te dá direcionamento em cima dessas coisas que você acabou de descobrir. Então Jesus não só traz uma palavra de conhecimento, que é uma das manifestações dos dons espirituais, como também traz uma palavra de sabedoria, dando direcionamento como que deveria ser o comportamento deles quando isso acontecer. No versículo 24, ele vai falar o seguinte, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Ele está conversando com os discípulos, ele está conversando com o povo de Israel. Ele está falando para Jerusalém. E então ele fala, e até que os tempos, olha bem, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então Jesus aqui já faz menção dessa dispensação, já faz menção desse tempo que nós estamos vivendo hoje, que o Evangelho nos alcançou, que o Evangelho chegou até nós. E nós estamos aguardando a volta deste Jesus que esses discípulos que estavam no templo viram subir e se esconder
numa nuvem. E eles ouviram falar, olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que você vê subindo nas nuvens, descerá para arrebatar a igreja, para buscar os seus. Então nós, os gentios, nós somos esses gentios citados aqui, a nação estrangeira que reconheceu em Cristo, né, essa salvação. E quando ele fala de gentio, ele fala daqueles que se converterem e daqueles que não vão se converter. São as nações que estão fora, né, da nação israelita, do povo judeu, do povo hebreu. E aqui ele está falando exatamente isso, que essa derrubada, essa invasão, esse não ficar pedras sobre pedras, seria quando Jerusalém fosse sitiada, e nós sabemos que isso aconteceu no ano 70. Mais para frente Jesus continua, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então o Senhor está falando com o povo de Israel e explicando para eles os detalhes dos acontecimentos futuros. E ele fala de coisas que estão acontecendo agora. Aí sim, a partir do versículo de número 25, ele fala de coisas que estão acontecendo agora. Perplexidade, os desmaios, o horror, a quantidade de vidas que estão sendo perdidas. Mais para frente aqui, ó, ele vai ser muito bem, ele vai ser mais enfático, né? Quando ele usa exatamente a expressão terremotos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos, porque estava conversando com os discípulos. Então ele vai adiantando todo o plantel. E agora nós chegamos nessa leitura que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Nós que somos de Deus já tivemos os nossos olhos abertos a respeito disso. Ele disse, não se assustem. Nós não precisamos ficar assustados. Porque nós já sabíamos, nós lemos Mateus 24, nós estamos lendo Lucas 21 e outras passagens bíblicas em Apocalipse, que revelam essas tragédias, essas calamidades que estão acontecendo. São sinais de Deus para a humanidade que ainda está caída. Para nós é motivo de oração, de intercessão e de não ser omisso. O mundo lá fora está esperando a nossa manifestação. O mundo lá fora está esperando que eu e você explique para eles essas coisas. Está esperando que a gente, lendo a Bíblia, entendendo para quem que foi dita a coisa, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, aquilo que pertence a nós, aquilo que tem a ver com a gente, que a gente explique para as pessoas que tudo isso que está acontecendo, o nosso Jesus, há mais de 1.900 anos atrás. Isso porque nós estamos no ano 2026. Jesus ficou 33 anos aqui. E ele falou isso nos seus 3 últimos anos. Então, talvez 1990, 1900, é o tempo que tem que Jesus falou essas coisas. E ele estava falando a respeito de tudo isso que está acontecendo agora. Qual é a minha posição? Qual é a nossa posição como igreja? Interpretar isso somente para nós e ficarmos tranquilos esperando acontecer a aparição de Cristo nas nuvens? Não, a nossa posição é não omitir essa verdade, é não esconder essa verdade, é anunciar para as pessoas aonde está escrito, é dirigir, é levar essas pessoas até Lucas 21, até Apocalipse, até Mateus 24, levar essas pessoas até as 70 semanas de Daniel, explicar essas pessoas como Filipe explicou para aquele etíope, eunuco da rainha de Candace, que estava lendo, mas não estava entendendo. Eu e você temos essa responsabilidade porque temos o Espírito do Senhor, o Espírito da vida, o Espírito do conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria para poder ministrar.
Então nós precisamos ministrar isso. E é você que ainda não entendeu, que está assustado, que está com medo, que está desesperado, achando que o mundo vai acabar. Aqui diz que são princípios de dores. Aqui diz que está começando, são sinais, ainda dá tempo para você, arrependa-se, reconheça Jesus em sua vida, reconheça Jesus em sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde é o esconderijo do Altíssimo? A gente só pode se esconder de Deus em Cristo. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Então eu convido você, que ainda não teve a sua decisão, tome a decisão, o tempo está acabando, escape, porque a ira completa de Deus ainda não foi derramada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela igreja do Senhor nessa terra, para que ela não se omita, para que ela não se esconda, para que ela não negue a verdade nesse tempo para todos aqueles que não estão entendendo nada e estão em desespero. Queremos orar pelas pessoas que ainda não entenderam, que estão perdidas como aquele etíope, estão lendo, mas não estão compreendendo. Queremos orar para que o Senhor, que o Teu Espírito Santo traga luz, levante homens e mulheres para chegar até essas pessoas, como só fez chegar Felipe até aquela carruagem, para que eles possam ser esclarecidos, possam entender o projeto de Deus, o propósito de Deus, se arrependerem, se converterem, serem batizadas e receberem o dom do Espírito Santo e continuarem anunciando o tempo e o ano aceitável do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pedimos isso, nesse tempo de muita luta, de muita tragédia, de muita calamidade, que tudo isso possa trazer mais almas para a Tua presença. Isso eu estou falando aqui no Brasil, eu estou falando no mundo inteiro, em nome de Jesus.